Hoje é 11 de setembro de 2023. Pregação de hoje, Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel foi levado em espírito ao vale de ossos. De forma provocativa, o Senhor perguntou: Filho do homem, poderá viver esses ossos? E respondeu Ezequiel: Senhor, tu o sabes. O Senhor mandou profetizar: Ossos, ouvi a palavra do Senhor. Olha, ossos não ouvem a palavra, não é? Mas acontece que obedece. Assim como Jesus estava lá no mar da Galileia e estava com os apóstolos no barco, e então teve uma ventania muito forte, uma tempestade, e os apóstolos pediram socorro a Jesus. O vento também, ele não ouve a palavra, né? Mas acontece que obedece. E o vento parou, e os apóstolos ficaram admirados. Quem é esse que até os ventos obedecem, né? Do mesmo jeito são os ossos, né? E então Deus falou: Eis que farei entrar em vós espírito. Esse espírito é com E minúsculo, que é o espírito humano, e viverá. Houve ruído de ossos, os ossos se juntaram, cada um ao seu osso, cada um ao seu corpo. Eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne e estendeu pele, mas não havia nele espírito. E mandou Deus profetizar que soprasse sobre eles o espírito, e que vivam. E um exército de pessoas se puseram em pé. Então esse povo novamente foram reconstruídos, viraram pessoas novamente, eram mortos, eram ossos secos, e viraram homens, pessoas vivas. Esses ossos, toda esses ossos referem-se à casa de Israel. A casa de Israel é um país de Israel, é a nação toda. Esta nação vivia unida. Todo Israel vivia unida. Na época quando começou a ter os juízes, e depois Deus ele colocou o rei lá no Israel. Começou por Saul, né, que Israel foi ungido, foi o primeiro rei de Israel. Então depois foi Davi e depois Salomão. Até aí então o Israel era unido, era um povo só, todos unidos. Mas aí depois que Salomão morreu, nasceu um novo reinado, que foi o reinado de Roboão, filho de Salomão. O reinado de Roboão foi um reinado muito conturbado. Então, nesse reinado, aconteceu que foi dividido o reino de Israel em dois. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, que a capital era Samaria. Esse povo, o povo de Deus, eles eram escravizados lá no Egito. E Deus tirou da escravidão, porque mandou o libertador Moisés tirar do Egito e levar para Canaã. Atravessaram todo o deserto e chegaram em Canaã. Aí, quando aconteceu esse povo lá em Canaã, que depois recebeu o nome de Israel, esse povo ficaram novamente separados com a divisão do reino. E então, Deus, devido à desobediência do homem, o homem quebrou a aliança com ele, eles viviam mortos nos pecados e também nos delitos. Então Deus determinou que eles novamente voltassem à prisão, voltassem à escravidão. E Deus determinou que os assírios levassem para o exílio o povo de Israel, quer dizer, a nação de Israel dividida, né? Que era justamente o reinado dividido, que é Israel. Então eles foram foram escravizados pelos assírios. E logo depois o reinado do sul, que é justamente Judá, foram escravizados pelos babilônicos. Eles foram exilados lá. Aí passaram lá 70 anos. Então esse tempo todo que eles passaram lá, Deus considerou que eles estavam mortos. Eles estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, porque quebraram a aliança com Deus, quebraram. Então, ele comparava esse povo lá como se estivesse na sepultura, mortos, assim como os ossos secos. Assim como os ossos secos. Então, ele determinou que quando completasse 70 anos, eles fossem novamente libertados. Aí, então Deus falou para eles assim: eu farei sair de vossas sepulturas
o povo, ó povo meu, e trarei a casa de Israel novamente. Quer dizer, lá, quando eles estavam presos lá, Deus considerava que eles estavam presos, eles estavam numa sepultura porque estavam mortos. Eles saíram de Israel e eles não estavam mais em Israel, então eles estavam mortos porque estavam lá exilados. Então Deus determinou que eles voltassem novamente para Israel depois de 70 anos de exílio, mas aí, quando aconteceu eles voltarem para lá, então Deus ele falou, porém em vós o meu espírito e vivereis. Esse espírito agora é com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus que ele se refere. Então, novamente, esse povo voltou para Israel e começou a viver novamente no seu país de origem, que é Israel. Então, Deus ele comparou os ossos secos ao povo de Israel, que na verdade que foram novamente exilados novamente pela sua desobediência. Deus não queria que eles fossem novamente exilados, porque Deus já tinha tirado ele já do exílio do Egito. Então Deus não queria que ele fosse mais novamente escravizado, mas a desobediência é tão grande, a quebra da aliança com Deus fez com que eles fossem novamente exilados, novamente presos, escravizados pelos assírios, o reino do norte, e pelos babilônicos, o reino do sul. Mas quando Deus novamente libertou esse povo novamente, então Deus considerou que eles tinham saído da sepultura, porque Deus derramou o Espírito sobre eles. Então os ossos secos eram o povo de Israel. Quando Deus derramou o Espírito sobre o povo de Israel, o povo viveu novamente. O significado dele viver novamente foi o retorno deles para o seu lugar de origem, que é Israel, o seu país. Então esse é o significado do Vale dos Ossos Secos. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima pregação. Fica na paz.